pessoal, meu nome é Letícia, eu sou do setor Orleans. Eu fiz 177 de Pinhais e a pedido da Marlene, do Tinho, eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência que eu tive com a nossa mãezinha de Guadalupe. Em 2017, eu descobri um tumor no pâncreas. Quem é da área da saúde sabe que um tumor no pâncreas é bem complicado. Ele é normalmente muito agressivo. Então foi feito, eles olharam assim, podemos tentar fazer um tratamento intensivo assim com você. Mas já não sem muita esperança. E eu fiz. E o médico chegou, olhou pra mim e falou: olha, Deus te ama muito, porque a ciência não tem como explicar, mas eu estou aqui com os resultados nas mãos. E o tumor sumiu. Lógico que uma alegria muito grande, né? Transbordou, eu agradeci muito, foi um momento de grande alegria. Porém, em 2019, o câncer retornou. Foi um momento bem difícil, porque o primeiro momento foi um sentimento de revolta. Por que Deus estava fazendo isso? Você já tinha sofrido bastante na primeira vez, já tinha sido um tratamento muito pesado, e ele me deu uma graça de cura, de um milagre, e agora voltar ao câncer pra mim não fazia sentido, bem no ano que eu estava bem envolvida com as coisas na comunidade que eu ajudo, então não batia a conta, sabe, não encaixava, e eu comecei a criar uma revolta muito grande em mim. Então foi no começo do ano que eu descobri, eu fui levando, e cada vez que eu ia no médico, a notícia era pior, o tratamento ia ficar mais intensivo, não tinha muito o que fazer, cada vez mais o tumor estava se espalhando. Eu já sabia, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca quis demonstrar, o meu maior medo sempre foi demonstrar que eu não estava bem. Então, por fora, eu me fazia de forte, que eu tava tudo bem, queria continuar com a vida normal, mas não tava. Então, eu continuei com meus serviços, com que eu tava envolvida com os compromissos na paróquia. E eu vou falar pra vocês bem a real, a minha fé tava em zero, assim, parte de espiritualidade, eu não ia na missa, sim, zero. E a única coisa que realmente era uma coisa que eu já tinha um costume desde criança, que eu sempre rezava o terço antes de dormir. Então isso eu continuei. Também quando eu fiz o TLC, eu ganhei um livrinho com a oração Nossa Senhora do Guadalupe, e eu sempre fazia. Mas eu não vou ser mentirosa e falar que eu pedia pra Nossa Senhora cura e tudo mais. Não, eu fazia mais por costume do que por fé mesmo. E a gente foi tocando o barco assim. Um dia, o médico chegou pra mim e falou que se eu topava participar de um estudo que um grupo da USP estava realizando, porque o meu tumor era um tumor bem raro, assim. Além de ter a complicação de ser no pâncreas agressivo, ele era um tipo raro. E ele falou se eu aceitaria participar desses estudos, se eu aceitasse, ele me explicar tudo bem certinho. O lado bom, o lado ruim, praticamente isso, né? Porque era algo que estava em estudos, então também ia realizar, mas muitos questionamentos, podia acontecer coisas inesperadas, então tinha que pesar o lado bom, o lado ruim. Então eu aceitei, eu vi a proposta, tudo que ele me disse, e daí ele me pediu pra mim os documentos, porque ele tinha que mandar fazer a carta, o meu relatório médico, tudo a equipe que estava fazendo a pesquisa médica, para ver se eu dava certo e seria selecionada para participar dessa pesquisa. Aí fui pra casa e tal, como algumas pessoas sabem, eu sou professora, eu não saí do meu trabalho, eu voltei, almocei e fui trabalhar. Eu tinha uma aluninha específica, ela era muito bonitinha, e quase todo dia ela me levava uma florzinha, assim, essas de jardim, tipo margaridinha e tudo mais. Adivinhem a flor que ela me levou nesse dia? Sim, gente, ela me levou uma rosa. Como dizemos no TLC, fique atentos aos sinais.
lógico que a professora emotiva foi no banheiro chorar. Fui no banheiro chorar nesse dia. Passou os 15 dias, veio o resultado da pesquisa. Eu tava totalmente desacrente que eles iam me querer, porque meus exames estavam totalmente fora do padrão, tava tudo descontrolado, tava tudo complicado. Eu falei, eles não vão querer, né? Você tá fazendo uma pesquisa, você vai querer uma pessoa pelo menos dentro do padrão, né? Não uma toda errada que nem eu. Mas... aí... peguei toda a papelada e tal. Quem sabe mexe com burocracia sabe que é um saco. Preenchemos tudo e tal e comecei a fazer tratamento de lá. Depois fiquei sabendo, a gente foi conhecendo os passos e tudo mais. E pra ajudar, meus exames cada vez estavam piorando. Além do câncer no pâncreas, eu sou diabética. Então o tratamento do câncer piorava muito a diabetes. Então era um ciclo bem complicado. E cada vez estava pior, eu tava passando mais mal e tudo mais. E foi marcada a minha cirurgia, porque dentro dessas pesquisas eles tinham o estudo de retirada total do pâncreas. Era para ser no último final de semana de novembro. Na primeira semana de novembro eu passei muito mal em casa. Eu tava sozinha, eu cheguei a desmaiar. Já começa aí os meus sinais de milagres, porque o meu falecido noivo, ele ia estar trabalhando, ele era médico, no caso, ele tinha uma cirurgia. E não sei por que cargas d'água foi desmarcada. E ele resolveu vir pra minha casa. E quando chegou aqui, ele me achou desmaiada, quase morta. Eu fui levada pra São Paulo pra fazer minha cirurgia. Quando eu cheguei lá, alguns níveis de algumas coisas do sangue e tal, pra galera da saúde, a minha cetona tava super alta. Então, foi feita a cirurgia. No meio da cirurgia teve uma complicação, deu um problema no meu rim, ele meio que parou. Eles tiveram que parar, me levar, eu fui pra UTI. Eles aplicaram alguns medicamentos, algumas terapias, e eles chegaram pra minha mãe e falaram, olha, o caso dela é bem grave, o que nós podemos fazer, a gente já fez. Agora a gente tem que realmente esperar um milagre ou alguma coisa, porque não tem mais o que fazer. O caso dela é extremamente grave e a gente tem que acompanhar nessas próximas 12 horas se o corpo dela tem alguma reação ou não, senão vai ser... já era. E eu sei que foi me contado depois que minha mãe conversou com alguns amigos meus, inclusive uma é telecista, e pelo que eu soube, ela colocou no grupo do Orleans pedindo oração pra mim. Então, se você, em 2019, já estava no grupo do Orleans, você provavelmente rezou por mim e nem sabia. E eu sei que muitos dos meus amigos são devotos Nossa Senhora, pelo Guadalupe, pelo TLC e tudo mais. Então, eu sei que nossa mãezinha foi chamada. Eu digo isso porque eu vou ser bem sincera, a minha fé nesse momento da minha vida estava em zero. Eu não rezava, eu não pedia, eu nem pedia, meu Deus, me ajuda. Nesses momentos que a gente fala, pensa rápido, não, eu não pensava, porque eu já não tinha fé. Eu realmente estava vivendo, até quando Deus quiser. Não queria mais nada, não tava mais me esforçando, não tava mais ligando. Eu não tinha mais fé. Não que eu não acreditasse mais em Deus, mas... não sei, tava neutra, assim, não me comovia, não tinha vontade. Então eu tenho certeza que foi muito essa questão de quem rezou por mim e que nossa mãezinha nunca nos abandona. É tipo mãe mesmo, assim, sabe? Quando a gente briga com a mãe, a gente ofende muito, às vezes nossas mães magoam, mas mesmo assim ela continua sendo nossa mãe. Se a gente xingar ela, mas tropeçar e quebrar a boca, ela vai lá nos ajudar, vai nos levantar. Então é tipo isso, Nossa Senhora. Eu tava sendo uma babaca de uma filha para ela, e mesmo assim ela não me abandonou. Por que eu digo isso pra vocês? Depois de 5 horas, eu notei que os medicamentos, meu organismo começou a reagir. Eu voltei pra cirurgia, eles conseguiram lá remendar algumas coisas que dava.
Voltei, fui estável, passou coisa e eu estou aqui falando com vocês, estou viva. Então, ok, a cirurgia deu certo. Por competência dos médicos? Sim. Mas tem um detalhe que é algo muito forte, assim. Não posso chorar. Que foi o cheiro. Então, na sala de cirurgia é lugar esterilizado, não tem flores. Como meu falecido noivo é médico, ele conseguiu uma licença para estar lá dentro comigo. Então ele me contou que ele e toda a equipe médica que estava lá dentro sentiu um cheiro muito forte de rosas durante a cirurgia, e todas as pessoas que entraram no meu quarto da UTI nesse período dessas 5 horas que todos os meus exames, basicamente quase tudo estava incompatível com vida, mas eu estava viva, sentiram cheiro de rosas. Aí eu deixo pra vocês pensarem um pouquinho. Rosas? Quem é rosas? Quem tem cheiro de rosas? Fique atentos aos sinais.